Olá, meus amigos, boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal Brasil no Ponto News. E hoje está com a parceria do Bolsonaro News, uma homenagem a esse eterno presidente Jair Messias Bolsonaro. Peço que se inscreva, compartilhe, deixe seu like, é muito importante seu like e seu compartilhamento. Lembrando que nós temos live nesse canal em toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Não sei se está tendo som, está sem retorno aqui. Estou com retorno aqui, mas não recebi o som lá de dentro. Então, pode baixar, pode baixar. Inscreva-se, compartilhe, deixe aquele like, é muito importante seu like e seu compartilhamento. Lembrando que nós temos live nesse canal toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, siga nas nossas redes sociais, está vazando um pouquinho aqui o negócio da garrafa de água aqui. Não, vamos lá. Então, inscreva-se, compartilhe, deixe aquele like maravilhoso, é muito importante, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Hoje tomo uma parceria do Bolsonaro News, né? Então, inscreva-se, compartilhe, tem um pouco de notícia aí, um pouco de cada, para ter uma live de uma hora e meia, é muito importante. A gente prolonga quando tem muita notícia. Durante esse tempo que a gente está conversando agora, tem uma notícia rolando aí sobre o Irã ali, o negócio pegou fogo, tá? Então, se inscreva, compartilhe, deixe seu like, compartilhe nossa live, compartilhe nossos vídeos, é muito importante. Sejam muito bem-vindos, tá ok, gente? Live nesse canal toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, siga nas nossas redes sociais, tem um link na descrição do vídeo, tem um telefone. Ó, eu vou avisar mais uma vez aqui. Gente, tem um telefone na descrição do vídeo, esse telefone é de Pix. Então, não ligue nesse telefone. Se a pessoa ligar, ninguém atende, vai atender esse telefone. É apenas uma referência para a pessoa fazer o Pix, alguma coisa nesse sentido. Então, não inventa história de vou ligar nesse número aqui para falar. Não liga nesse número que você não vai falar comigo, não. Deixe uma mensagem, está no Instagram, deixa aí procura meu WhatsApp, mas não atendo ligação eu não atendo ligações de pessoas que eu não conheço, que não está cadastrado no meu telefone. Não atendo. Não atendo. Tem uma menina aí do Mercado Livre que ficou querendo entregar uma mercadoria lá em casa, e o que foi aconteceu? Ela ligava, e aí não conseguia falar comigo. Aí eu peguei mais 5 ligações, aí eu peguei e retornei a ligação para ela, mas em outro telefone. Aí o telefone secreto, diga assim, pessoal. Então eu liguei nesse outro número, aí, eu sou do Mercado Livre, estou aqui, quero entregar, aí tá certo. Aí eu fui e cadastrei ela no meu número, no meu telefone, senão ela vai ficar a via navio lá na portaria lá embaixo, entendeu? Se inscreva, compartilhe, deixe seu like, compartilhe nosso vídeo, compartilhe nossa live, é muito importante. Seja muito bem-vindo, tá ok? Vamos nessa, que atrás da gente. Vamos lá. Fica na descrição do vídeo, tá, gente? Exatamente, muito boa noite. Começamos a transmissão ao vivo, tanto no canal Brasil no Ponto News, quanto no canal Bolsonaro News. Bolsonaro okay? News. Inicialmente, peço seu like, compartilhe. E se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Lembrando que tem toda quarta e sexta, ou das 19 horas, no horário da agora em outubro, futuro do Brasil. Futuro do Brasil será decidido agora em outubro de 2026. Preocupado com o mundo, mas vai falar. Vamos falar dessa coisa. E fará diferença agora para o futuro do Brasil é mais do que propriamente Copa do Mundo. Isso. Praticamente qualidade. O Lula falou que precisaria de 30, 40 anos para
fazer isso aqui no Brasil, certo? Mas, resumidamente, é isso. Quero lembrá-los do Pix que se encontra na descrição, contribua com qualquer valor. Também na descrição, sempre deixamos os links de canais ligados ao Brasil no Ponto. Inscrevam-se em todos eles, certo? Links na descrição. E também, até o fim dessa transmissão ao vivo, a gente posta sempre os nossos canais pessoais e também o Belezas Turístico Carioca, certo? Canais pessoais, Belezas Turístico Carioca, até para vocês continuarem com os nossos contatos. Certo, pessoal? Resumidamente é isso. Né? Dito tais detalhes, vamos aqui aos temas desta live. Primeiramente, vai falar sobre Bolsonaro. Vamos primeiramente falar aqui sobre Bolsonaro, né? Sobre o tema presidente. Né? E que, não, a gente vai trazer detalhes aqui, né? Em instantes. Primeiramente, vamos seguir aqui o cronograma. Primeiramente, vai falar sobre Bolsonaro, o que aconteceu especificamente no dia de hoje, né? Aconteceu uma bomba hoje relacionada a Bolsonaro, a gente vai trazer aqui detalhes disso. Seguidamente, a gente vai falar aqui sobre Flávio Bolsonaro e eleições 2026. E, por fim, a gente vai aqui falar sobre Trump. Né? Quais são os próximos passos de Trump? Né? Resumidamente é isso, pessoal. Vamos seguir aqui no cronograma, né? Bolsonaro, Flávio e Trump, né? Sempre trazendo ali no final notícias exclusivas relacionadas ao âmbito político nacional e internacional, certo? Novamente, peço seu like, compartilhe, se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Resumidamente é isso, pessoal. Passado pelos temas, vamos à oração? Vamos orar, gente. Vamos orar pelo nosso querido presidente, vamos orar pela nossa família, pelo meu filho, pela minha filha, pelo meu neto. Então, estamos juntos. Caminhada difícil, a vida continua, mas nós temos que dizer assim, ó, do mundo não se leva a nada. Silvio Santos dizia, vamos sorrir e cantar. Essa é a verdade. Não tem por onde correr. Se lembra o milionário, esse sim, milionário com muita grana, mas graças a Deus, infelizmente, teve alguns contratempos ali com as filhas ali, né, os que ele faleceu. Mas vamos nessa, que atrás vem jeito. A vida não se leva a nada. Vamos sorrir e cantar. Tá? Vamos orar, vamos orar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, essa terra como o céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendidos, e não deixei cair em tentação, mas livrai-me do mal. Amém. A Michele também tá puxão de orelha na Michele. Cristão não faz o que ela fez. Cristão não lança vídeo daquela forma que ela fez. Puxão de orelha de um cara muito mais experiente do que ela. Puxão de orelha, tá? Não se faz isso que você fez. Cristão, ele tá para apaziguar. Ele não tá para destruir uma família. Ele tá para unir uma família. Ele não tá para destruir. Então, o que ela está fazendo com negócio, envolvendo família, politicagem, política é uma coisa muito séria que você tem que ter o pé no chão como Jair Bolsonaro tem. Então, se liga nisso aí. Cristão, você vinha muito bem, mas você terminou está perdendo sua credibilidade todinha, principalmente com os cristãos. Ok? Vamos nessa. Vamos lá, vamos aqui então ao primeiro tema desta live. Vamos falar aqui sobre o que aconteceu no dia de hoje, né, relacionado ao presidente Bolsonaro, né, o eterno presidente Bolsonaro. Né? Lembrando, pessoal, que aqui a gente trata sobre notícias que a velha imprensa, enfim, essa mídia militante não propaga, né, e sempre vão contra o Bolsonaro. Nós fazemos uma oposição, né? Aqui a gente faz um jornalismo, né? Por que não? Jornalismo. Sem viés ideológico, certo? Logicamente, em prol da direita, né? Porque de progressista já tem a maioria dessa empresa aqui no Brasil, né? Vamos lá, vamos aqui ao primeiro tema dessa live, vamos trazer aqui notícias sobre o Bolsonaro, né? Aconteceu, pessoal, hoje, aconteceu uma operação da PF na casa do Bolsonaro. O espetáculo de Alexandre de Moraes, o novo espetáculo de Alexandre de Moraes, pessoal. Aqui, ó. Vou trazer aqui as notícias. PF não encontra armas após busca na casa de Bolsonaro, né? É essa a notícia do dia, pessoal. É essa a notícia do dia, esse espetáculo
que estão fazendo, né, relacionado ao eterno presidente Bolsonaro, né? Vamos lá. Agentes chegaram às 7 da manhã na casa do eterno presidente para cumprir determinação, certo? Matéria que está no jornal Pleno News, hein, pessoal? Deixa eu verificar aqui mais informações. Deixa eu ver aqui, ó. Ela não encontrou, né? A PF não encontrou coisa nenhuma, né? Deixa eu verificar aqui. Vou trazer detalhes sobre essa matéria, né? Que é a notícia do dia, né? Acho que é a única matéria, isso aí. Exatamente. A gente vai falar sobre isso aqui, porque é um assunto muito polêmico e importante, pessoal. Importante aqui. E fala sobre até. Vamos lá. Vamos aqui, ó. Agentes chegaram às 7 da manhã na casa do eterno presidente. A Polícia Federal não encontrou armas de fogo durante a busca e apreensão realizada nesta quarta-feira na casa do eterno presidente Bolsonaro. De acordo com o relatório da operação, os agentes permaneceram na residência entre 7 da manhã e 8h30 e não fizeram nenhuma apreensão. Então, não foi encontrado coisíssima nenhuma para apreender ali na casa do eterno presidente. Seguindo aqui, ó, a medida foi autorizada pelo Alexandre de Moraes após o surgimento de divergências sobre a localização das armas que estão registradas legalmente em nome do político conservador. Na última sexta-feira, Moraes determinou a suspensão do porte de arma de Bolsonaro e a apreensão do arsenal, que, segundo a defesa do eterno presidente, estava guardado nas instalações do Exército. Após a determinação, a corporação afirmou que 2 das 6 armas pertencentes ao eterno presidente não foram entregues à PF, como determinou o ministro, entre aspas, porque não foram localizadas. Em seguida, os advogados esclareceram ao STF que a espingarda que não foi localizada é um presente recebido por Bolsonaro e está em uma importadora bélica no Rio Grande do Sul. Certo, pessoal? São essas as informações que temos relacionadas ao ocorrido no dia de hoje. Tem tido muita repercussão, né? Inclusive, a imprensa está utilizando esse caso para difamar o Bolsonaro, né? Sempre, mas, de qualquer forma, aqui a gente traz a informação na ponta da linha, né? Sem viés ideológico, certo? Matéria que está no jornal Pleno News. Vamos verificar aqui, tem mais alguma informação? Na revista Oeste dessa vez, né? Entenda por que Moraes determinou que a PF fizesse busca na casa do eterno presidente. Matéria que está na revista Oeste. E o Flávio resolveu se pronunciar sobre o ocorrido, né? Ele disse o seguinte, abre aspas, perseguição implacável, fecha aspas, disse o então candidato à oposição sobre a busca e apreensão por armas de Bolsonaro, né? Lembrando que a PF não encontrou coisíssima nenhuma. Certo, pessoal? Essas 2 matérias últimas aqui estão lá na revista Oeste falando sobre o mesmo assunto, né? Falando sobre essa ação persecutória por parte do sistema, né, STF, contra o eterno presidente Bolsonaro, certo? Passado pelas matérias, vamos aos comentários iniciais. Ok, gente, então o que acontece? Quer dizer, ele não tem agente para investigar o Lulinha ou fazer apreensão de qualquer coisa na casa do Lulinha, né? Filho do Lula. Agora, para na casa do Bolsonaro, tem, né? Gente, né? Tem agente, quer dizer, os agentes que estavam fazendo o trabalho lá no gabinete do André Mendonça, foi tirado o que o Lula tirou de lá para que não investigue o filho dele e não chegue a ele. Tá vendo? Não chega a ele, porque vai chegar a ele. Banco Mais tem uma bomba ainda para explodir ainda a qualquer momento aí. Vamos aguardar os desenrolar, porque tem conversa no telefone do Focário que não é brincadeira, não. Tem brincadeira, não. Agora, o desvio foi o seguinte: é tudo uma coisa orquestrada.
As armas já tinham sido devolvidas, não tinha mais nada na casa do Bolsonaro, já tinha revogado o porte de arma dele, aquele negócio todo, blá, 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 tudo. Na verdade, tudo tem a ver com os Estados Unidos. Vocês ainda não entenderam, o Flávio tocou muito bem nisso aí. O Flávio está lá nos Estados Unidos para defender a soberania do Brasil, coisa que o comunista Lula não mandou ninguém para lá. Ele mandou alguém para ficar observando o que o Flávio ia falar lá, mas não tinha ninguém lá. Então, inclusive, essa entrevista, essa defesa foi uma defesa sensacional que o Flávio fez lá. Se o Trump vai revogar isso ou não, ou não vai deixar implantar, ele pediu que não acabasse a taxação, não tivesse. Agora, o Trump agora ele podia até resolver isso mais rápido, mas agora com esse negócio do Irã, acabou de voltar o conflito no Irã novamente. Aí, o que é que acontece? Ele falou o seguinte, vamos nessa. Falou, vocês estão entendendo que estão lá fazendo uma perseguição implacável contra o meu pai, mas o problema não é lá, o problema é aqui, porque ele estava defendendo a soberania lá, e o Lula não mandou ninguém, porque o Lula quer... Gente, tem que entender isso aqui, o povo brasileiro do Nordeste tem que entender. O Lula quer que taxe o Brasil. Ele quer que taxe o Brasil. Um cara que só faz arrecadou não sei quantos trilhões aí. Vai no supermercado, eu tenho um vídeo para me soltar lá no canal que eu tive hoje no supermercado. Agora, toda vez que eu no supermercado, eu ligo o celular e gravo. Entendeu? Cheguei no supermercado, vou fazer compra, né? A loja estava cheia, mas aí eu, conversando com uma senhora lá, ela me falou o seguinte, gente, as coisas estão muito caras. Ela começou a falar, porque eu estava pegando um perfume lá, um desodorante, ela começou a falar, a senhora começou a falar, pô, está muito caro, as coisas, olha, é o seguinte, as eleições de outubro está aí, as coisas podem melhorar para a gente. Ela falou de que forma pode voltar isso aí, digo, ó, é só procurar saber direitinho, eu não vou dizer para você, mas se você votar na direita, você vai ter um país melhor. Entendeu? Aí ela disse, é um caso a pensar, né? Porque provavelmente ela é daquela pessoa de idade que já está, entendendo? Vai alguém diz assim, olha, você recebe aposentadoria, o Lula que deu a tua aposentadoria, recebe Bolsa Família, alguma coisa. Lula não dá nada para ninguém, o governo não dá nada de dinheiro para ninguém. Tudo que faz é arrecadação dos impostos do povo. É só isso, entendendo? Que tem para falar. Agora, na casa do Bolsonaro, o cara pode entrar lá, bagunçar na casa dele, inclusive teve que tirar a Laura de um quarto, que ela do quarto teve que acordar a menina do quarto dela para tirar, porque segundo o Flávio falando, do quarto dela para eles ir revistar o que fosse revistar na casa dele. Quer dizer, é mais de uma covardia, rapaz. Esse ministro é um covarde, além de ser covarde. Amigo, eu sou cristão, certo? E vou te falar uma coisa. Isso ele já está começando a pagar, até porque até hoje o Bolsonaro não recebeu 129 milhões. Eu acho que tem que ter alguém, o Senado, tem um bando de covarde lá dentro do Senado, tem que dizer, ó, tem muita gente para ser multada, tem muito ministro para ser multado e tem muito impeachment para impeachment aqui. Certo? Tem que falar a mesma linguagem que ele fala, porque ele faz as coisas porque não tem ninguém. É só uma corte que você não entendeu que tem uns caras lá que começam a ter dúvida, que não pode julgar ninguém. Por exemplo, o Alexandre de Moraes, ele pode julgar alguém? Não pode julgar ninguém. Até hoje, ele não mostrou a minuta que o Bolsonaro deu golpe. Ele não mostrou o vídeo lá de negócio que o cara deu tapa no filho dele. Até hoje não teve. Certo? Não teve esses vídeos nenhum. Entendeu? O Flávio Dino, aquele é outro também, sumiu com as imagens do 8 de janeiro. Se não fosse a CNN, que tinha aquelas imagens guardadas ali, algumas imagens que eles gravaram lá, ninguém saberia o que tinha acontecido ali. Certo? Então, essa turma, eles vão pagar muito caro por isso. Mas vão pagar muito caro, em nome de Jesus. Não vão pagar aqui nessa terra, não, porque aqui eu acabei de falar agora, falando no começo da live, dizendo, do mundo não se leva nada. Eu acho que o cara, muito inteligente, essa música do Silvio Santos,
do mundo não se leva nada, vamos sorrir e cantar. Esse pessoal são do mal, ali é um julgando o outro. O que está levando agora, sabe qual é o advogado? O André Mendonça está no negócio a roubalheira, esses ladrões, essa quadrilha de ladrões, careca do INSS, filho do Lula, roubaram do povo brasileiro, é uma quadrilha de ladrões. Porque quem rouba velhinho tem que não ficar nem no Brasil, tem que ser transferido para os Estados Unidos e lá tomar uma cadeia bem legal, porque aqui até o negócio que estava investigando, prenderam os caras que negócio que estavam envolvidos com essa PCC, já estão soltos, vão fugir. É simplesmente isso, vão fugir. É simplesmente, vão fugir. Daqui mais uns dias, vão fugir, estou falando para você. Tem um sumido aí, tem um que está com a prisão decretada aí, até hoje não apareceu, sumiu também. Porque quem não deve, não tem. Se eu devo alguma coisa? Não devo, não devo. Se eu faço a coisa correta, Deus vai me proteger de não ter esse malefício de estar metendo a mão no dinheiro dos outros. Esse careca do INSS tinha milhões na casa dele, como esse cara do PT lá. Cara, é uma engenharia de ladrões. Tem o dono do Banco Master também, que é um corrupto e ladrão também, dos velhinhos também. Tem esse careca do INSS, que é um ladrão, salafrário, tá entendendo? Porque quem rouba velhinho não pode, não pode. Não. E esses caras, você tem que prender ele, pegar e jogar a chave fora. Botar lá na Alcatraz, lá nos Estados Unidos, largar ele lá, tá entendendo? E de lá, se sair, o tubarão come. Aí as anacondas comem ele, tá entendendo? As piranha comem ele, tá entendendo? Na Amazônia também tem esse perigo lá, tá entendendo? Então, o Jair Bolsonaro é implacável. Eles estão massacrando o Bolsonaro aos pouquinhos. Tiraram a arma, tiraram as armas, primeiro tiraram a liberdade dele. Ele não pode falar com ninguém, não pode interlocutar com ninguém, não pode falar com ninguém, porque eles viram que no período que o Jair Messias Bolsonaro foi presidente da República, as coisas mudou. Deu uma tendência de mudança, deu uma tendência de menos corrupção, menos violência. Tudo isso aconteceu no governo Bolsonaro. Infelizmente, nós temos o nosso judiciário, um dia eles vão se acertar com a justiça de Deus. Não é comigo, não é com ninguém. Nem quero nada, eu quero é que eles sejam felizes na vida deles. Não quero o mal dele aqui na Terra, não. Eu quero que Deus corrija esse mal pela raiz. E Deus vai corrigir. Porque todas as noites, quando eu fecho meus olhos, eu durmo, Deus vai me dizer, aguarda que a nossa vitória vai chegar. Aguarda. Eu tenho o tempo de Deus, aquele tempo contar de Deus. Então, não se preocupa não, Moraes. Não se preocupa não, o pessoal Flávio Dino, essa turma aí que vive fazendo mal para o Brasil. Eu tenho muita multa para aplicar, eu tenho muita prisão ainda para fazer. 8 de janeiro está lá. Os covardes, até hoje também não resolveu lá. O pessoal, foi decretado que o pessoal tem que diminuir a pena, ele não tirou a pena de ninguém. Não. Então, quer dizer, nosso Congresso Nacional está completamente perdido. Nós não temos um Congresso Nacional. Nós temos um bando suficiente ali que recebe todo mês. Tu vê o cara dançando lá no fogo de Parintins, tal Aí quando chega lá, quer ser brabo. Eu tenho fé em Jesus Cristo, que nem o Hugo Mota vão se reeleger. O outro está confortável, tem mais 4 anos, tal, do Davi Alcolumbre, mas nunca mais será presidente de porcaria nenhuma lá no Congresso Nacional. Chega de tanta hipocrisia, esses caras têm que botar. Se tem um impeachment, bota para votar. Salve-se quem puder. Outra coisa, o ministro do STF tem que ser subordinado ao Senado, porque o Senado é que botou ele lá. Entendeu? Eles podem tirar e colocar quem eles quiserem, como eles não botaram lá. Então, está na hora de a gente resolver essa situação do Brasil. O Brasil nunca vai ser o país de primeiro mundo, porque o nosso país ficou um país de ladrões e um país de corruptos. Entendeu? Lá no Congresso Nacional, o que tem de corrupção... Hoje eu vi um negócio, uma discussão lá com o Zé Trovão, lá, pô, Trovão, pelo amor de Deus, que você... Cuidado com as falas, cara. Você termina entregando outro. Às vezes, o que aconteceu com a Michelle, tu vai falar besteira também. Aí, pô. Então, meus amigos, se inscreva, compartilhe, deixe seu like, seu compartilhamento. Essa oração de hoje vai diretamente para o Jair Bolsonaro, que vai se libertar de tudo isso aqui. Tenho certeza, em nome de Todo-Poderoso, que Flávio tem
certeza que as multas, que as tarifas não serão aplicadas e o Flávio Bolsonaro será vitorioso a partir de 4 de, de outubro. Vamos lá, vamos junto. Qualquer divergência que você tiver com o Flávio, esquece. Esquece qualquer divergência, a gente vai votar no cara para tirar essa maldição, essa quadrilha que se envolveu lá, que não é uma quadrilha, é uma seita mafiosa que tem lá em Brasília. Muito, entendeu? Quadrilha que, se tu não fizer o que eles querem, eles vão te eliminar. É mais ou menos por aí assim. Até hoje, eu me lembro do. Eu fecho meu olho e vejo o Jair Bolsonaro sendo esfaqueado naquela vez, lá em Juiz de Fora. E não me sai da cabeça por que é que a Polícia Federal até hoje não concluiu aquilo ali. Ainda mandou meter aquele cara dizendo que ele era doido da cabeça. Eu queria mandar um pacote de alguma coisa para ele comer, para ver se ele come. Ou então pegar mais notas, assim, R$ 1.000, rasga aí, teu, mas pode rasgar aí para você. Vê se ele rasga dinheiro. Isso é um negócio de maluquice, entendendo? Tudo, amigo. Esse mundo tá cheio de armação, cheio de armação. Teve um cara lá que foi assediou uma menina, aí não, é porque o cara tem um distúrbio, um juiz tem um distúrbio mental, porque ele não pode mais fazer sexo. É assim uma coisa maluca que fizeram lá com o cara. Quer dizer, dizendo que a culpada foi a menina. Nosso país está de cabeça para baixo. Melhorou muito durante o governo Bolsonaro, mas o Brasil está numa situação inacreditável. Só Jesus para tomar conta desse país aqui. Vamos junto. Exatamente, pessoal. Vamos ao Salmo 121. Né? Então, antes de comentar aqui sobre o primeiro tema, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, a quem te guarda não postergará. Eis que não postergará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua entrada e tua saída desde agora e para sempre. Amém. Salmo 121, pessoal. Agora, comentando aqui sobre o eterno presidente, né? Novamente, pessoal, essa operação da PF se trata de um espetáculo de Alexandre de Moraes. Armação. É um sujeito que só quer aparecer realmente, né? É um sujeito que sabe, né, que pode fazer o que quiser e não acontece nada com esse sujeito. Né? Quer dizer, esse país tá jogado às traças. Resumidamente é isso, pessoal. Porque não há justificativa para qualquer situação nesse sentido, né? Tendo em vista que o Bolsonaro já tinha entregue as armas para o GSI, era de sua legítima defesa própria, né? Além disso, né, o Lula anda com seguranças armados, o Moraes anda com seguranças armados, e, enfim, o Bolsonaro não pode ter seu direito preservado, é esse que é o ponto, né? Para vocês verem, né, o quanto que o nosso sistema aqui é contraditório, né? Somente para eles o Lula tá tudo certo com o Lula, né? O Lula pode ser o maior canalha do planeta, pode ser o maior corrupto do mundo, que mesmo assim o problema é o Bolsonaro. Quer dizer, vergonhoso, né? Até hoje tem petistas que soltam suas baboseiras dizendo que o que está acontecendo de errado hoje em dia no Brasil é culpa do Bolsonaro, tá entendendo? Até hoje eles falam isso, né? Não tem condições, pessoal, não tem condições de debater com esses que querem que o Brasil se torne realmente uma ditadura, porque nessa época de eleição, o Lula vai falar assim, que nunca foi de esquerda. Senta aí, cara, se eu mexer aqui. Nunca foi de esquerda. A página que fechou. Eita, cara. Tem que acertar aqui, pessoal. O que acontece? Acontece. É o seguinte. Seguindo aqui, é porque eu tive que parar tudo aqui. Para.
não soube contornar a situação, né? Mas vamos lá. É o seguinte, pessoal, até fugiu aqui a barra. Mas, enfim, voltando, vamos focar nessa questão da operação, pessoal. Mais uma operação ilegal por parte do Alexandre de Moraes. Não há base nenhuma, né? Primeiro, antes de tudo, né? Para começo de tudo, né? Para a gente fazer um all-in, né? Um all-in, para quem não sabe, é quando um jogador aposta tudo, né? Quando ele entende que vai ganhar uma partida. É o seguinte, essa prisão do Bolsonaro, ela é totalmente ilegal. Não tem base constitucional, não tem base jurídica, tá entendendo? Esse que é o ponto. Chega a ser uma coisa assim, do outro lado, né? Vamos dizer assim, do outro lado, né? Seja muito sincero, parece ser uma, pode falar, parece ser uma coisa do diabo, demoníaco, Não entendeu? tenha dúvida. Demoníaco, entendeu? É uma perseguição ao Bolsonaro demoníaca. que é satânica. Isso aí. É terrível. Isso aí. Tem que falar. Terrível. Falar para esse mal ficar bem distante da A gente. gente tem que admitir que não é uma coisa normal, já ultrapassou de todos os limites, né? É muito mais que uma coisa pessoal mesmo. Eu acredito que o Moraes quer realmente tirar a vida do Bolsonaro. Essa é a intenção do Moraes. Ele vai tirando aos poucos, né? E ele vai... eu acredito que o Bolsonaro eu acredito numa perspectiva positiva assim, porque eles querem tirar a vida dele, né? Mas numa perspectiva positiva, eu acredito que o Bolsonaro só será solto assim depois das eleições. Por quê? O Bolsonaro não tem nenhuma possibilidade de ser candidato a qualquer cargo, tá entendendo? Eles não querem que Bolsonaro seja candidato até mesmo para deputado, porque imagina vocês, né, o quão mal que o Bolsonaro fez para esse sujeito, né? Na verdade, o Moraes, ele se quebra por si mesmo. 129 milhões, fala aí, pô, 129 milhões que não tem explicação nenhuma. Não é preciso do Bolsonaro, é isso que eu estou querendo dizer. Não é preciso do Bolsonaro, né? Porque e o Moraes acredita que o Bolsonaro que acabou com a vida dele. Não, o Moraes que se autocancelou. Ficou milionário, né? Simples assim. Ele que se corrompeu, ele vendeu sentenças irregulares. Não fala que vendeu, não fala que vendeu centeno. Não precisa falar que vendeu centeno. Não, isso aí não, isso aí foi um lápis dele aqui, não foi venda de sentença, não foi nada disso, foi um negócio que ele fez com o Banco Master, a mulher dele recebeu 129 milhões, aquele negócio todo. Não precisa falar que vendeu sentença. Todo mundo sabe o que acontece lá dentro. Assim, não. Eles atuam de uma forma criminosa. Tá? Aí tá certo. Resumidamente, criminosa o tempo inteiro. Né? Por que mais esse episódio de espetáculo de Alexandre de Moraes contra Bolsonaro? Porque quer jogar no consciente popular de que o maior mal desse país foi o governo Bolsonaro. Tá entendendo? Esse que é o ponto. Né? Por pura inveja, pessoal. Puro ódio, pura raiva. Né? O sujeito até hoje não aceita que o Bolsonaro tenha sido presidente da República. Tá entendendo? Porque, na verdade, eu acredito que o Moraes queria ser... Eu acredito que há uma inveja, assim, no sentido assim, do Moraes querer ter sido presidente no lugar do Bolsonaro. Tá entendendo? Sem ele voto. Não aceita o fato do Bolsonaro, eu estou falando uma coisa inédita, assim, tá? Ele não aceita o fato do Bolsonaro ter sido presidente do Brasil antes que ele, né? Tá entendendo? Esse que é o ponto, né? É uma coisa que envolve pessoal, envolve coisas assim satânicas mesmo, pessoal. Enfim, coisa do capiroto mesmo. Não tenha dúvida. É um sujeito assim que é um psicopata. Psicopata, enfim, tudo aquilo que é esse tipo de coisa aqui, tudo aquilo que é relacionado à direita, tudo aquilo que é relacionado ao cristianismo, porque um sujeito desse pode até falar assim que é pela justiça, mas a gente tem que separar pela democracia e tal, a gente tem que separar o que o sujeito fala do que ele faz, tá entendendo? Uma coisa é o que uma pessoa fala, pessoal, porque falar até papagaio fala, né? Outra coisa
o que a pessoa fala tem que estar convergente com o que ela faz. Tá vendo? E aqui no Brasil tem muito disso. Né? A pessoa fala uma coisa, faz outra. Né? E é assim que funcionam os ministros do STF. O Lula também. Para vocês verem, o Lula prometeu picanha, né? Prometeu carne. Né? O Brasil ia voltar a comer carne, não é isso? Picanha, não mais cara. Picanha. Picanha. Não, tá aqui. Tem notícia. Que o brasileiro ia voltar a comer carne. Eu não sei vocês, mas eu não estou comendo carne. Né? Eu queria saber qual é o pronunciamento dos petistas, né? O que os petistas têm a dizer sobre isso. Né? Porque até hoje eu não estou comendo carne, não. Né? E propriamente, pessoal, a gente vê poder de compra, um poder de compra cada vez mais ínfimo por parte dos brasileiros. Além disso, impostos elevados, altíssimos, né? Cada vez maiores sobre produtos de uma forma geral. As lojas físicas daqui do Brasil vazias, certo? Além disso, inflação estourando, né? Afastamento de investidores, bolsa de valores em queda, juros altíssimos, real se desvalorizando, tá entendendo? E ainda querem me dizer que tudo isso que está acontecendo no Brasil atualmente é por conta do Bolsonaro. Não. Isso que está acontecendo no Brasil agora já é resultado desse governo atual. Tá entendendo? Todas as estatais, sem exceção, estão tendo prejuízos. No governo Bolsonaro tinham lucros. Por que querem tanto calar nós de direita? Né? Porque a gente fala esse tipo de verdade. Eles querem esconder isso da população. O sistema quer esconder isso. Eles não querem que a gente aponte os erros, o fiasco que tem sido o Brasil perante esse desgoverno Lula 3. Né? É esse que é o ponto, pessoal. Existe uma agenda oculta, né, para transformar o Brasil numa ditadura. Acreditem vocês ou não, né? Tem gente que fala assim, exagero. Não é exagero, pessoal. Existe uma agenda oculta para transformar o Brasil numa ditadura. Né? E por isso, e tanto isso é verdade, pessoal, tanto isso é verdade que eu estou dizendo, que o Lula resolveu se reunir por 2 vezes com o Trump. Não era para debater com o tarifaço, não. Não. O Lula não está preocupado com o tarifaço. O Lula vê no Trump uma ameaça para derrubar o seu desgoverno. Acabou. Certo? É assim que funciona, pessoal. É assim que funciona. Né? Então, o Lula tem medo do Trump. Já pulou por porque Trump. o Trump ele tem acabado com ditadores pelo mundo. Mas, mesmo assim, o Trump mudou seu comportamento. Ele parou, se afastou do Lula, não quer mais saber. Ele está querendo saber de monitorar as eleições de 2026. Bora lá, tu pulou por... Eu entendo o seguinte, que se o Bolsonaro estivesse no páreo, eles queriam tirar de qualquer maneira o Bolsonaro no páreo, o Bolsonaro, certeza que, até no primeiro turno, tá? Poderia cravar assim, de repente, até no primeiro turno, o Bolsonaro levaria essa eleição de 2026, porque não tem outra. Eles jogaram não, né? Vamos dizer assim, eles determinaram essa prisão ilegal do Bolsonaro para que caísse no esquecimento. Só que até que ele ficou mais forte. Falando para real. Essa que é a verdade. Né? Mas o Bolsonaro é tipo massa de pão, né? Quanto mais bate, mais cresce, né? É assim que funciona. É assim que sempre funcionou. Né? Então, porque isso chega à verdade, pessoal. Não tem como. A verdade chega. Uma hora ela chega. Não tem outra. Né? Não tem outra. Né? A verdade chega. Né? Então, propriamente, prender o Bolsonaro por conta de um tal golpe de Estado, eu já expliquei aqui, pessoal. Vou voltar a explicar aqui para a gente aí que ainda não entendeu. É o seguinte: nunca houve golpe de Estado. Nunca houve golpe de Estado.
houve uma especulação de que, por exemplo, Bolsonaro, lá no final de 2022, viesse a fazer um estado de sítio ou estado de defesa. Mas só que, presta atenção aqui, hein, pessoal, presta atenção aqui. Para instaurar o estado de sítio ou estado de defesa, é preciso que uma dessas ações, ou as duas, enfim, uma dessas ações, passe pelo Congresso Nacional. Isso sequer foi cogitado. Pergunte para o Arthur Lira, que era o presidente da Câmara na época do Bolsonaro. Pergunte para ele se houve alguma tentativa de estado de sítio por parte do Bolsonaro ou estado de defesa por parte do eterno presidente para o Congresso Nacional, porque para instaurar o estado de sítio, estado de defesa do Brasil, deveria se passar pelo Congresso Nacional. Não passou. Então, não houve uma concretude. Né? E fora o fato, né, de que propriamente o Bolsonaro já sabia que poderia vir a ser preso, sabe? Porque esse sistema vivia o perseguindo em seu governo, né? Moraes, então, estava assim, querendo logo prender o Bolsonaro. A prisão do Bolsonaro ia acontecer de qualquer maneira, pessoal. Né? Ia acontecer de qualquer maneira. Ele voltando ao Brasil, ou ele voltando 3 meses depois, ou continuando no Brasil. Ela ia acontecer de qualquer maneira. Tá entendendo? É esse que é o ponto. Né? O Bolsonaro, vendo isso, ele saiu de férias. Uma estratégia. Tem até gente que falou assim, eu fui um deles, uma dessas pessoas, que falou assim naquela época, ó, que o Bolsonaro deveria continuar nos Estados Unidos. Porque se ele voltasse dos Estados Unidos, ele iria vir a ser preso. Ele correria risco até de vida. Inclusive, até no podcast se eu não me engano, qual é aquele podcast famoso lá? Sei não. É o... Sei não. Flow, Flow Podcast. Flow Podcast. Ele disse o seguinte, ó, que se ele viesse a ser preso, ele iria tirar com a sua própria vida para ver a seriedade do Bolsonaro. Não estou falando, lógico, isso é uma atitude anticristã, né? Mas entenda, pessoal, porque o Bolsonaro ele poderia ser outro. Ele poderia chegar assim, ó, estou insatisfeito aqui, eu vou soltar uma delação premiada em prol do sistema. Mas não, ele resolveu entregar sua vida para o Brasil. Tá entendendo? Ele poderia ficar eternamente. Ele falava no governo dele que ele poderia, eu queria estar numa praia numa hora dessa. Quantas vezes ele não falou isso? Quantas vezes eu poderia estar na praia numa hora dessa, mas eu resolvi entregar minha vida pelo Brasil. E agora não tem sido diferente. Ele poderia ser outro, já falei aqui. E no governo dele, ele falou o seguinte, ó, eu poderia, seria muito mais fácil para mim estar do outro lado. Quando ele fala isso, é o seguinte, ó, poderia estar, seria mais fácil para mim estar do outro lado. Quando ele diz isso, ele poderia estar mais fácil, ele poderia estar do lado do sistema. Veja, pessoal, isso aqui é uma declaração muito forte. Por quê? Porque, presta atenção, porque em 2018 o Bolsonaro ele não foi eleito através somente do atentado em si contra ele. É lógico, aquilo acabou atraindo mais votos para ele. Isso foi importante, claro, sem dúvida nenhuma. Foi um fato assim predominante histórico na vida do Bolsonaro, na história do Brasil, vamos dizer assim. O que acontece? Mas eu acredito que foi um milagre ele ter sido eleito. Né? Mas o que se imaginava em 2018 é que o Bolsonaro fosse mais um do sistema. Isso bugou. Por quê? Isso bugou. Por quê? Se imaginava que o Bolsonaro fosse mais um do sistema, quando ele chegou lá, ele fez o oposto. Ele fez uma oposição toda à esquerda. Uma coisa inédita no Brasil, na história do Brasil. Entendeu? Pela primeira vez em muito tempo, a gente tinha um governo legitimamente de direita. Por isso que queriam tirar o Bolsonaro de qualquer maneira. Eu até imaginava em 2022 o seguinte, ó, até soltei algumas declarações que não se concluíam na realidade, mas o sistema, desde aquela época, queria, na verdade, eleger o Alckmin, que era o vice do Lula. Na verdade, todo esse movimento não era só para tirar o Bolsonaro, era para eleger o Lula, para tirar o Lula depois e pôr o Alckmin no lugar dele. Mas não, pessoal, me enganei. Na verdade, a intenção era só tirar o Bolsonaro
prendê-lo, né? E deixar o Lula lá. Qualquer um do sistema seria o suficiente. Tá entendendo? A intenção era só tirar o Bolsonaro. O maior problema era o Bolsonaro. Porque eles achavam que o Bolsonaro estando em Brasília seria uma suposta volta de uma ditadura militar no Brasil. Sendo que nunca existiu ditadura militar. Já falei isso. Nunca existiu ditadura militar no Brasil. O que aconteceu foi intervenção. Intervenção. Certo? Resumidamente é isso. Eu não vou explicar muito aqui. Vamos lá. Mas eu já expliquei em outras lives. Tá? E eu considero que houve uma intervenção, não uma ditadura no Brasil. Né? O que ele estava tentando em 1964 era instaurar uma ditadura, isso sim, do proletariado, uma ditadura comunista em 1964. O que os militares 1964, fizeram? O que tá? os militares fizeram? Eles romperam com isso. Ó. Não vão permitir. O ponto é que os militares daquela época não são os militares mesmo de agora. Esse exército de agora é uma vergonha. Eles são verde por fora, vermelho por dentro. Tá? Então, o exército de 1964 não é o mesmo de agora, pessoal. Esse exército é uma vergonha. Tá? Inclusive, eu me orgulho de não ter servido ao exército. Vamos lá, vamos para o segundo tema. Resumidamente é isso, pessoal. Resumidamente é isso. Eu tenho muita coisa para falar aqui sobre política, pessoal. É um âmbito assim que eu sou expert, né? Eu não é para me gabar não, mas é um âmbito assim que eu poderia ficar a noite toda aqui. É um âmbito que eu realmente curto, certo? Tem muitos que acham chato política, mas eu considero muito interessante, muito bacana, né? Mas enfim, pessoal, resumidamente é isso. A gente torce. Primeiro, prestar meu repúdio a essa operação da PF. Foi vergonhosa, né? Logicamente, que a gente torce pela liberdade de Bolsonaro o quanto antes possível, porque não é possível, né, que uma situação dessa que o sistema esteja sustentando uma situação dessa que não tem base nenhuma constitucional, jurídica, certo? Resumidamente é isso. Eu acredito que uma das inversões de valores que está acontecendo no Brasil atualmente é essa prisão do Bolsonaro. Na verdade, quem era para estar preso era o Lula, não o Bolsonaro. Todo mundo sabe disso. Certo? Resumidamente é isso. Que o Bolsonaro seja solto o quanto antes e que, além disso, que a saúde dele seja reestabelecida, né? Até porque ele passou por mais de 10 cirurgias, né? E que ele possa sair dessa para melhor. Tá ok, meus amigos? Então, senta o dedão no like. Senta aquele dedão no like. A gente passa por aqui pela live, senta o dedão no like, isso ajuda demais para os algoritmos do YouTube, levar essa live para mais pessoas. Vamos aqui uma palavra que está no Salmo 119, a partir do versículo 13. Vamos lá para o 13. Vamos lá. Diz assim: como os meus lábios declaro todos os juízos da tua boca. Então, cuidado com o que você fala. Ainda é melhor ouvir mais e falar menos. Escreva e compartilha. Salmo 119, 13, tá? Escreva, compartilhe e vamos para o segundo tema, tá ok, gente? Vamos lá. Vamos ao segundo tema desta live. Vamos agora falar sobre Flávio e eleições 2026, certo? Vou trazer aqui as últimas relacionadas a isso. Vamos lá? Aqui, ó. Declaração do Flávio, abre aspas, Lula lambe as botas da China e taca pedra nos Estados Unidos, diz o então candidato da oposição, né, da direita em 2026, fala Bolsonaro, né? Ele está substituindo o Jair, né, na verdade, né? Na verdade, o candidato é o Jair, pessoal, mas quem está substituindo é o Flávio. Vamos lá. Valdemar cita mais emprego e fim de batalhão do Bolsa Família. Glória a Deus. Pleno News. Né? Uma declaração até que ok, né? Do Valdemar. Né? Vamos lá. Flávio critica a tarifa dos Estados Unidos e cobra ação do desgoverno do PT. Certo? Matéria que está no jornal Pleno News. Vamos lá. Flávio e Lula empatam, registram 35% em primeiro turno em São Paulo, diz Datafolha. Não acredito em pesquisa. Vamos lá.
Flávio tem 46% contra Lula, 43% do segundo turno em São Paulo, pessoal. Certo? Matéria que está no jornal Play News. Lula lidera a rejeição entre postulantes a Brasília, né? Ao posto lá maior em Brasília, né? Vergonhoso. Vamos lá. Deixa eu verificar aqui, ó. Flávio, sobre operação. Aqui já foi, né? Já foi. Não compensa a gente repetir. Em vídeo de inteligência artificial, Flávio, Bolsonaro aparece caçando o Lula filho. O Lulinha. Lulinha, sabe que o advogado, o Lulinha tá voando, tá tranquilo, roubou o INSS, roubou os velhinhos, tá tranquilo. Enquanto isso, eu vou bater na porta do Bolsonaro. Sabe, cada... Vamos lá. Vamos lá, desgoverno aqui. Beleza? Vamos para a revista Oeste aqui para ver se tem mais alguma. Ou já vou fechar, já vou ver, né? Porque tem muitas, né? Tem muita matéria. Deixa eu verificar aqui se tem mais algo a acrescentar aqui. O Lula culpou o Flávio por crise sobre tarifaço dos Estados Unidos. Pessoal, isso aqui é vergonhoso. Filme sobre Bolsonaro concede ali seu primeiro passo para chegar aos cinemas do Brasil, pessoal. Glória a Deus. Pessoal, vai ter filme do Bolsonaro nos cinemas. Isso é incrível. Vai ter filme do Bolsonaro nos cinemas. Presta atenção nisso. Das Rocks. Vamos assistir, né? Vamos claro. assistir no cinema. Se fosse hoje e amanhã lá. Tá, vamos lá. E é isso, pessoal. É isso. Com essa matéria que eu passado pelas matérias, vamos aos comentários. Inclusive tem aqui, ó, Carlos diz que o sistema tenta enterrar vivo o Bolsonaro. Exatamente. Isso aí mesmo, mas é isso mesmo. Falei. Ele está correndo risco de vida até hoje. O Bolsonaro ainda não... Claro. Vamos para a regra. Volta só um pouquinho sobre o Bolsonaro. Só não foi ainda, porque tiraram ele da boca do Cramunhão. Tiraram o Bolsonaro dali daquele... Da PF e botaram dentro da Polícia Militar e agora ele veio para casa. Porque se ele não vem para casa, o Bolsonaro de repente já tinha viajado para uma melhor, tá? Entendeu? Porque a intenção, se você se lembra, é uma história bem complicada. A morte do Tancredo Neves. Vou voltar lá atrás. Tancredo Neves estava bonzinho, estava meio doentado, mas estava bonzinho, ganhou as eleições, anoiteceu para receber a faixa no dia seguinte, e quando foi de manhã, ele morreu à noite. Algo de muito certo não aconteceu. Só que acho que morreu com ela também, que ela faleceu também, foi a Glória Maria, que sabia muito sobre o que tinha acontecido ali, entendendo? E se Bolsonaro tivesse, ninguém, entendendo? Pô, por isso que a luta foi pesada para tirar ele dali e levar ele para casa, porque senão, não sei o que teria acontecido já com o Bolsonaro, tá? Tem algumas pessoas que morreram aí, sumiram, ninguém achou nem o corpo, tá vendo? Tem muita coisa em teoriza base, tem algumas pessoas que morreram, ninguém achou, o avião explodiu, tá vendo? Por isso que o André Mendonça está com muito cuidado também, é outro que corre risco também de vida também. Então, o que é que acontece? Vamos aqui para o Flávio Bolsonaro. Ele esteve nos Estados Unidos, está nos Estados Unidos ainda, não veio, não. Fez a defesa do tarifaço. Se você viu o vídeo está aqui no canal, está aí no canal. Assistam o vídeo, que está aí no canal, dizendo, ele defendendo o Brasil e dizendo, não sou nem presidente, sou apenas um candidato, pré-candidato, e estou defendendo o Brasil. Quando o comunista do Lula não mandou ninguém, porque, por Lula, o mais importante é que o Trump tarife o Brasil. E hoje eu encontrei também com um colega, também, que ele falou que culpa desse tarifaço, desse negócio que está acontecendo no Brasil, é culpa do Flávio. Eu falei, meu amigo, você é amigo, mas eu vou discordar de você. Não é o problema, não é do Flávio, o problema é do Lula, que deve estar inaugurando ponte, sem ter ponte, que botar nos contêineres lá, o vídeo do... O Nordeste tem que sair, o Nordeste tem que abrir o olho para isso, cara. Entendeu? Tem um bando de puxa-saco no Nordeste ainda do Lula.
Inclusive, tem pessoa da minha família que é puxa-saco do Lula, no Nordeste. Tem uma Salma nordestina. Entendeu? É complicado, entendeu? É complicado. Porque, para eles, quem dá essas aposentadas rural, essas coisas que dá o Lula. Não, gente, vocês ainda não entenderam. Só é uma forma de comprar teu voto, pessoal do Nordeste que estão aí. Não é à toa que hoje a criminalidade no Brasil está terrível, terrível. O cara que vai para a televisão dizer que roubar um celular só para tomar uma cervejinha, que o conflito na Ucrânia, a sociedade numa banda, quer dizer, é um cara sem noção nenhuma. Eu pensei até que o Biden estaria com uma memória melhor do que o Lula. Eu acho que ele saiu da presidência da República lá dos Estados Unidos, mas eu acho que ele está com uma memória melhor do que o Lula, porque o Lula só fala besteira, cara. Ele só fala besteira. Só fala besteira. Entendeu? Nossos criminosos. Tu tá de brincadeira com a população. Entendeu? Mas o Trump já falou. Hoje eles soltaram uma nota, olha só como é que esses caras são sem vergonha. Mauro Vieira soltou uma nota que os Estados Unidos poderia invadir o Brasil. Eles têm um medo, esse cargo de medo dos Estados Unidos. Entendeu? Por que eu te falo isso aqui? Os Estados Unidos até repudiou isso aqui. Esse tipo de mentira são os mentirosos. Quer dizer, se ele tinha alguma chance de conversar com o Marco Rubio, não vai ter mais nenhuma. Entendeu? Porque o fim do governo é um fim melancólico, de, inaugurando cano de água, em vez de uma obra boa como o Bolsonaro levou água para o Nordeste. Ele não finalizou, pelo contrário, os pessoal faz de tudo para que essa água não chegue lá. A própria máfia, a máfia que tem lá dos caminhoneiros de pipa, carro de pipa, para não levar água para lá, porque eles querem vender, eles vendem essa água lá para o pessoal. São muito burros. Então, as pessoas vivem nessa iminência que fazer o mal para a pessoa, ele está levando vantagem em tudo. Entendeu? E é isso. Entendeu? Então, o Lula está condenado a ter um final de vida melancólico. Milionário, mas sem nada. Silvio Santos já falou do mundo, não se leva a nada, vamos sorrir e cantar. Entendeu? Então, os caras não fez nada. Agora o filho dele está lá na Espanha, né? Na Espanha, viajou para a Espanha, some, entendeu? Está sendo investigado, mas não se apresenta para o negócio. Tira o passaporte dele. Tira o passaporte dele. Você sabe que o advogado é que para Deus não tem disso, não, entendeu? Um dia a casa vai cair. A velhice chega, o tempo passa, e você vai ter que se pedir desculpa para você mesmo, pelos teus erros, pela ganância de ter dinheiro no bolso. O Lula, desde quando ele teve o governo dele, que é só roubalheira no governo dele. Os ministros são um bando de ladrão, entendeu? É tudo por aí. Banda, a quadrilha, né? O cara lá fez a obra que botou um contêiner de baixo para passar água por dentro do contêiner. No mesmo dia que o cara está fazendo a gravação lá, o contêiner, não, a barragem quebrou lá. Porque uma obra podre. E no governo Bolsonaro, quem fazia as obras era o próprio pessoal do Exército. Entendeu? Pelo menos tinha um exército mais seguro. Hoje Lula acabou com as Forças Armadas. Ele e o Alexandre de Moraes. Entendeu? Prendeu o Braga Neto, um excelente combatedor. Se você não agiram, as Forças Armadas agora sofreram. Porque, na verdade, não era para estar acontecendo nada disso. Não era para estar acontecendo nada disso. O 8 de janeiro não era para ter acontecido aquela prisão nenhuma. Gente, vamos ver quem fez errado, vamos ver as imagens, quem fez errado vai pagar pelo seu crime. Ninguém vai pagar, aí realmente que destruiu alguma coisa. Agora, você pintar um negócio de batom, perder o mané numa mola de batom e ser preso, e ficar com tornozeleira eletrônica em casa, quanto isso, os caras que roubaram aí estão sendo investigados pelo governo dos Estados Unidos, a justiça foi e botou na rua hoje. Está entendendo? Então, nós estamos num país que é uma quadrilha de corrupção, é corrupção, 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 até dizer já chega. Enquanto isso, o supermercado está cheio de mercadoria, mas não tem quem compre, está tudo caro. Rapaz, eu te falar o seguinte, peço aqui que você se inscreva, compartilhe, deixa aquele like maneiro aí para ajudar a gente demais aí, para levar essa nossa até mais longe. O vídeo do Flávio Bolsonaro, gente, está no canal aí, assista o vídeo,
Acho que são 4 minutos de vídeo, são 3 minutos de vídeo. Assiste lá para você ver. Ele defende o Brasil como se fosse o presidente da República. Vai ser. O futuro presidente será Flávio Bolsonaro. Qualquer divergência, a gente esquece. Nós temos o mal maior que está lá na frente, entendeu? Que anda com o chapeuzinho no Panamá, que é comunista e é corrupto, tá entendendo? Que teve aquela história da Lava Jato, que ele disse que ele foi como é que diz? Inocentado. Inocentado não. Eles pararam, tem o processo do Fachin, que falou um bocado de besteira hoje, mas ele não. Nada disso aconteceu. Tá, gente? Então, peço que se inscreva, compartilhe, deixe aquele like, é muito importante o seu like, o seu compartilhamento. Live nesse canal toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas. Daqui a pouco a gente vai para o último tema aqui. Vamos agora sentir Vamos aqui agora passar para o Felipe aqui para ele finalizar os seus comentários. Vamos nessa. Exatamente. Vamos lá. Sobre Flávio Bolsonaro, né? O que a gente tem a dizer? Se ele seguir nessa trajetória de falar sobre o efeito do governo Bolsonaro, vai ter sucesso, sem dúvida nenhuma. Né? Porque, realmente, tem gente que está se tocando, né? Tem gente que está se tocando e está entendendo que o governo Bolsonaro, o Brasil estava muito melhor. Né? É lógico, pessoal, muitos problemas que o Brasil tem, realmente, o governo Bolsonaro não foi perfeito. Tá? É isso que eu estou querendo dizer, não foi perfeito. Né? Teve mais acerto que erros. Né? Mas foi disparado o melhor governo que o Brasil já teve. Né? Aonde estão os erros do Bolsonaro, especificamente, que eu costumo dizer? Né? Foram nas indicações para as Forças Armadas, foram nas indicações para ministro do STF, mas ele teve muito mais acerto. Né? Propriamente, ele perdoou as dívidas de fiéis. Tem gente que fala que não fez nada, né? Nada que eu falo. Três ações aqui, no mínimo aqui, que o Bolsonaro fez, né? Porque tem gente que não fala que não fez nada, né? E perdoou a dívida dos fiéis. Ele, 99%, mais de 90%, certo? Ele também criou o Pix, né? Todo mundo utiliza Pix, a não ser que você esteja em Nárnia. Se você está em Nárnia, você não vai utilizar Pix, obviamente. Mas quem está no Brasil, se você utiliza Pix, saiba que quem fez foi o Bolsonaro. Foi no governo Bolsonaro que foi feito Pix. Né? 2, falei 2, né? 3, privatização da Eletrobras. Né? Privatização da Eletrobras. E tem gente, alguns, né? Não muitos, né? Falam que o governo Bolsonaro não foi tão liberal assim. Teve, então, privatizações, ele ia privatizar muito mais, só que não teve tempo. Né? Fora as estatais que deixou no azul, né? Justamente isso, pessoal, que o sistema. Né? E o Bolsonaro falava assim, privatizar. Já o Lula falou, estatizar. A Petrobras tem que continuar sendo do Estado. É isso que é o ponto, pessoal. Aqui que diferencia. A Petrobras tem que continuar no Estado. Os Correios não tem que privatizar, não. Já o Bolsonaro falava, vamos privatizar os Correios, não é uma bagunça nos Correios. Né? Não é isso que o Bolsonaro falava? Essa é a solução, pessoal, dos Correios. Né? Quantas encomendas que a gente pediu, né, que era para ser entregue através dos Correios, não chegaram? Cara, é muito simples, é só utilizar a realidade, pessoal. Para refutar a esquerda, é só utilizar a verdade. Só a verdade. Né? Porque só fala mentira. Quantas encomendas que não chegaram? Entendeu? Isso é por conta dos Correios estar atrelado ao Estado. E o Bolsonaro falava, não, vamos privatizar isso, vamos resolver esse problema. Só que ele não teve tempo. Entendeu? Não teve tempo. Né? 4 anos, assim, passaram voando. E foi um lapso de sanidade que o Brasil teve, pessoal, nesse período. Porque eu acredito, assim, já tiraram o Bolsonaro de jogo para a eleição. Vamos ser realistas. Né? A não ser que você esteja em área, já tirou, já não vai ele se candidatar. Tá? E eu acredito assim, o Bolsonaro não volta tão cedo. Né? Porque eu falo isso
pé no chão, tá entendendo? É sendo realista, não é querendo desanimar, não, é sendo realista. Eu acredito que não volta tão cedo. E para a direita se eleger, também vão dificultar, hein, pessoal? Não ache vocês. Por isso que eu falo, eu acredito que essa eleição ela vai ser decidida no segundo turno. Né? Ele fala que é o primeiro, mas eu acredito ali, vai para o segundo turno. Vai ser parelho. Vai ser parelho. Vai ser voto a voto, vai ser voto a voto. Não está fácil. E o que eu acredito, acima de tudo isso que eu estou falando aqui, pessoal, existe uma desconfiança da minha parte, existe desconfiança da parte do Trump quanto ao pleito dos Estados Unidos. Imagina aqui, pessoal. Então, eu tenho muita desconfiança, não das caixas em si, pessoal, não das caixas em si, mas propriamente quem contabiliza os votos. Quem contabiliza os votos é o quê? Quem mexe no computador lá, né? No supercomputador. Isso aí. TSE. Tá vendo? Que não era nem para existir, quem quiser vai contar é o povo, né? Eu pergunto para vocês confiam no TSE? Porque eu não. Né? Para mim é uma instituição sem credibilidade, é uma instituição de esquerda, é uma instituição corrupta que é composta pelos ministros do STF. Para mim isso está errado. Né? O ministro do STF jamais deveria compor qualquer cargo no TSE. Para comer de conversa. TSE, pessoal, só existe no Brasil. Acredite você se quiser. TSE só existe no Brasil. Em qualquer outro país não existe isso. Né? É porque aqui no Brasil já há um consenso sobre o TSE, né, de que o TSE é uma instituição que não deve ser extinta e tal, mas eu tenho uma opinião radical, eu acredito que deveria acabar. Tá? Já era para ter acabado muito tempo. São gastos desnecessários ali numa instituição ineficiente, que só aparece em época de eleição, que só serviu outra coisa, deveria ter o voto. Serviu ali para tornar o Bolsonaro inelegível. Deveria ter o voto impresso para acabar com essa desconfiança. Né? É um amplo militância de esquerda, pessoal, de esquerda. Né? Novamente vai naquele ritmo do STF, né? É o seguinte: eles dizem que são democráticos, justiça, mas pela justiça, mas eles falam isso da boca para fora, eles falam falar. Na verdade, tem que separar o que a pessoa fala do que ela faz. O que a pessoa fala está incongruente. Geralmente, a gente vê muito isso nessa sociedade atual, né? Mas, lá na política, mais ainda. Né? Então, a gente tem que separar o que a pessoa fala do que ela faz. Para vocês verem quanto que o Lula falou aqui, o povo iria voltar a comer carne, ia voltar a comer picanha. Isso se concretizou? Populismo. Populismo. Ou seja, ele falou e não cumpriu. Quer dizer, tem que separar o que a pessoa fala do que ela faz. Né? Então, assim, a gente tem que julgar o Lula pelo que ele fala, assim, diferentemente do que esses que falam que não, o Lula falou ali na brincadeira. Não falou na brincadeira, não. Porque tudo que o Lula fala, isso reflete na economia. Se a gente tem essa economia em frangalhos, é por conta do desgoverno atual. Porque sempre tem um esquerdista, um ou outro, que fica falando assim, porque tudo isso que está acontecendo de ruim atualmente no Brasil é por conta do Bolsonaro, é culpa do Bolsonaro. Não. Tudo isso que está acontecendo de ruim no Brasil hoje é por conta do Lula. Já é por conta do Lula. Não venham com essa para mim, não. O prejuízo dessa é culpa do Bolsonaro? O Lula não apresentou um projeto de país. Não apresentou um projeto para a segurança pública. Tá? A esquerda trabalha na insegurança. Mentira, mentindo. Insegurança. Mentindo para as pessoas. Por que a gente tem um país tão inseguro hoje em dia, pessoal? Por conta de anos de esquerda. Por que o Rio de Janeiro se tornou uma cidade tão corrupta, tão jogada às traças? Por conta de anos de corrupção, anos de desgoverno de esquerda, prefeito de esquerda. Né? Esse que é o ponto. Agora está vindo o Eduardo Paes querendo ser governador do Rio de Janeiro. Vergonhoso, pessoal. Vergonhoso. E
não tem um candidato à altura. A gente vai votar no Douglas Ruas, inclusive, hein, pessoal. Afirmando aqui para vocês que a gente vai votar no Douglas Ruas, né? Que é o candidato da direita aqui para o Rio de Janeiro, pelo governo do Rio de Janeiro. Ah, Inês, a gente tem que votar no certo. Tá? Vamos votar no Douglas Ruas. Né? Eduardo Paes, eu sempre serei contra. Senador? Tanto quanto Lula. Né? Carlos Jordi. Qualquer um que venha contra Lula, a gente tem que votar nesse qualquer um. Isso. Não tem outra. O inimigo em comum é quem fica enganando vocês, mentindo para vocês. O inimigo número 1 é o Lula. É o câncer do Brasil, tanto Lula quanto Eduardo Paes. Tanto não, aqui no Rio de Janeiro. Mas o câncer do Brasil mesmo é o Lula e o judiciário TSE. Não tenho dúvidas, pessoal. STF, Eduardo Paes, sendo candidato aqui no Rio de Janeiro, ele vai apoiar o Lula. Tá? Sempre apoiou o Lula. Né? Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. Certo? Resumidamente é isso. O Eduardo Paes faz parte daquela velha política, Sérgio Cabral. Sérgio Cabral, Lula, isso aí. Você já sabe. Né? Velha política. Né? O Bolsonaro veio para reformular. Vamos lá. E ele fez o melhor possível para isso. Por isso eu falo, se o Flávio bater nessa tecla e falar dos feitos positivos que o pai dele fez, que o Jair Bolsonaro fez, olha, vai ter muito sucesso. Vai ser presidente. Vai ter muito sucesso. Vamos lá. Certo? Vai ter muito sucesso assim na campanha, né? Já começou. Não, vai ser presidente da República. Não começa com falar. Inclusive, estou na frente. Está na período de campanha, né? Não, já agora depois das convenções vai começar as propagandas. Né? Mas aqui eu peço para quem não vai votar, pessoal. Para quem não vai votar, quem vai votar branco, nulo, esses, todo lado do sistema. Vamos lá, gente. Fala assim, ó. Vamos fazer a nossa parte, votarmos no Flávio Bolsonaro e, propriamente, vamos decidir, né? Vai acontecer muita coisa até as eleições. Muita coisa. Já começou a campanha? Não, ainda não começou, não. Depois das convenções é que começa a campanha. Flávio Bolsonaro está nos Estados Unidos, estrategicamente, falando sobre tarifaço. O Lula nunca esteve preocupado com o tarifaço. Hoje ele ia falar com a administração Trump hoje. Ele ia falar hoje. Tá? Lula não está preocupado com o tarifaço. Pelo contrário, quanto mais quebrado o Brasil, melhor para o Lula, melhor para o PT. Já falei isso por inúmeras vezes. Quanto mais o Brasil esteja com tarifas e tarifa, para eles é melhor. Então, acredito que o Flávio Bolsonaro defendendo ali o PIX, né, propriamente defendendo ali interesses que envolvem o Brasil, está no caminho correto. Não sei se ele vai se reunir com o Trump. Não vai. Trump não quer. Trump não tem tempo agora, não. Eu acredito que ele está ali com comunicação direta. Não vai conversar com o comunista, não. Comunicação direta com o governo dos Estados Unidos, tenho certeza disso. Vamos lá. Enfim, o Flávio Bolsonaro teve um poder ali incrível, né, naquela reunião ali de propriamente classificar o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas. Isso foi muito bacana. Enfim, pessoal, tem muita coisa pela frente até as eleições. 2 meses parece um período curto, né? Mas que acontece muita coisa. Então, a gente vai trazer detalhe por detalhe, né? Mas, por enquanto, a gente sempre reafirma aqui. Vamos votar no Flávio Bolsonaro. Esse é o caminho correto. Sempre falei isso. Esse é o caminho correto. Não vamos ir pela emoção. Eles que ficam falando assim, vamos votar nulo, vamos votar branco, vamos deixar de votar. Isso são palavras de emocionados. Vamos votar pelo correto, vamos votar pela racionalidade, certo? Votar no Flávio Bolsonaro, que é a única oposição viável para o Brasil nessas eleições de 2026. 22 é o número do Flávio, tá, gente? 2 patinhos na lagoa, 22. Vamos lá, uma palavra aqui para a gente, para o último tema aqui, gente. Vamos lá. 119, a partir do versículo 1, que diz assim: bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e buscam de todos o seu coração. Então, busque sempre a felicidade. E a nossa felicidade depende da nossa votação, da nossa votação e votar no Flávio durante as eleições de 2026 agora, gente. Não vamos deixar para amanhã. Tem 2 meses aí para a gente virar essa chave, para que as coisas melhorem, para que tenha decreto, para que diminua essa carga horária dos empresários e possa contratar muito mais gente, que você possa
ter liberdade de contratar o seu funcionário, não por CLT, porque CLT praticamente é uma coisa do passado. Esquece CLT, gente. Vamos fazer um negócio igual nos Estados Unidos. Trabalha por hora. Se você quiser dobrar serviço, você dobra. Eu diria, é a tua liberdade. Eu estava vendo agora, a revista Oeste está com uma campanha lá, pela liberdade. A liberdade não foi dada por nenhum governante. A liberdade foi dada pelo Criador, pelo Jesus Cristo. Entendeu? Então, se você fez coisa ruim, você vai para a cadeia. Faça a coisa certa, tua liberdade está aí. Frida, entendeu? Entendeu? Então, amigo, vai lá, entendeu? Seja liberdade, entendeu? Liberdade. A liberdade foi dada pelo Todo-Poderoso Jesus Cristo. A Constituição do Estado desse tamanho assim. Mas é o país mais liberto do mundo, mais do que a melhor democracia do mundo. É que todo mundo tem inveja dos Estados Unidos, entendeu? É um país onde tem segurança, onde tem tudo, onde tu liga para a polícia vai lá resolver o teu problema, entendeu? E é assim. Lembrando, pessoal, que sempre tento taxar, né, a extrema direita, né, como se fosse algo ruim. Na verdade, eu tenho orgulho de ser de extrema direita. Não, A gente não tem que ter vergonha de coisíssima nenhuma, porque a nossa imprensa aqui do Brasil ela é progressista, né? Então eles sempre tentam ali jogar algo de ruim para a direita, né? Progressista entre aspas, progressista entre aspas, Danilo. Pagou, eu falo bem de você. É o que está acontecendo. Pagou, só a Globo Lixo recebeu milhões aí para falar bem do Lula. Pessoal, vale a pena lutar pelo que é o correto, hein? Apesar de muita coisa errada que acontece e esse lixo ficou assim depois que o Roberto Marinho morreu, porque não era assim. Inscreva-se, compartilhe, deixe seu like, é muito importante seu like, seu compartilhamento. Vamos para o último tema aí, para a gente finalizar essa live. Vamos para o último tema desta live, vamos falar aqui sobre Donald Trump. Melhor presidente das Américas. Donald Trump. E o governo Lula sofre revés em ação da Rumble contra Moraes, uma informação urgente aí, pessoal, urgente, que acabou de sair. Então, mais uma vitória aqui dos Estados Unidos contra o Lula. Não é contra Lula e Moraes. Isso. Certo? Estão do lado a lado, certo? Então, Trump diz que Estados Unidos certamente voltarão a atacar o Irã ainda hoje. Certo? Prometeu a um cara que tem palavra. Ele está tendo uma atitude de homem nessa guerra contra o Irã e ele não aceita perder. Tá? Ele foi para cima. Tá? Ele vai para cima. Não adianta. Não adianta negociar com o Trump, não. O Trump não está para brincadeira. Ele está tendo uma atitude de homem, ele vai até o final nisso. Não aceita perder, só aceita a vitória. Certo? Matéria que está no jornal Pleno News. Vamos seguindo aqui, ó. Trump pede fim das relações com Espanha. Ele disse que são pessoas ruins, né? Realmente, a Espanha agora está na extrema esquerda, então é muito complicado, né? Tá certo, Trump. Seguindo aqui, Estados Unidos rejeitam a avaliação da gestão, entre aspas, Lula sobre a ação militar no Brasil. Ó, a informação aqui, ó, então eles rejeitaram a avaliação do desgoverno Lula sobre a ação militar no Brasil, certo? Essa informação que temos aqui, os Estados Unidos está muito de olho no Brasil. É isso que tem me chamado a atenção, pessoal. Não sei vocês. Vamos lá. Trump afirma que cessar-fogo com o Irã acabou. Certo? Detonou. São os lixos. Pleno News. Não tem negociação com o Trump, não, hein? Tem negociação, não. Conversa. Vamos ver aqui, ó. O Trump celebra a transferência de fábrica da Toyota para os Estados Unidos. Então, a fábrica da Toyota foi para os Estados Unidos. Hein? Show do bilhão. Essa informação, hein? Mais um feito do governo Trump. Deixa eu verificar aqui, ó. Pleno News. Vamos para a Revista Oeste aqui. Olha aqui as últimas informações da Revista Oeste. As empresas estão fechando também aqui no Brasil, hein? Vale a pena ressaltar. Até a Ravan está indo embora para o Paraguai. Vamos lá. Vamos verificar aqui mais informações. Ó, Trump anuncia novo ataque ao Irã. Revista Oeste já havia anunciado isso. Vamos verificar aqui mais informações. Trump declara fim do memorando com o Irã depois
depois de escalada militar. Revista Oeste. Vamos verificar aqui mais informações. Trump Media e Rumble ganham novo prazo em processo nos Estados Unidos contra Moraes. Certo? Mas, enfim, agora o desgoverno Lula teve revés, né? Nessa questão aqui envolvendo o processo do Moraes, certo? Isso aí. Vou verificar se tem mais alguma informação aqui relacionada ao Trump. Trump voltou a criticar o comunismo diante de monumento a presidente dos Estados Unidos. Certo? Matérias últimas aqui estão lá na Revista Oeste, certo, pessoal? Resumidamente, é isso que a gente tem a dizer. Deixa eu verificar aqui. About Trump, né? Vai ter mais alguma informação aqui, né, em relação a Trump e Lula, né? Porque sempre tem, né? Sempre tem alguma ali, alguma novidade, né? Vou verificar aqui. Agora, pessoal, agora são, deixa eu verificar aqui o horário, 20 horas e 58 minutos, né? Vamos lá. Peça seu like, pessoal. Compartilhe se estiver pela primeira vez aqui. Inscreva-se. Também na descrição a gente deixa o Pix para quem quiser contribuir com o nosso canal, com o nosso trabalho. Está aqui há quase 10 anos, hein, pessoal? Não temos ligação com partidos, fundo partidário, ONGs e etc. Certo? Vamos lá. O nosso canal aqui é legitimamente de direita. Né? Isso. Uma direita raiz aqui que a gente faz, hein? Temos aqui uma direita raiz. Vamos lá. Vamos verificar aqui as informações últimas. Na OTAN, aqui, essa informação que eu queria trazer para vocês. Tá? Na OTAN, Trump troca Lula por outro líder com química. Ou seja, isso é uma afronta do Trump contra o Lula. Uma afronta direta e indireta ao mesmo tempo. Teve numa reunião da OTAN hoje. É uma afronta que o Trump fez aqui, então. Está até no nosso título essa informação, isso. Né? Aqui eu tinha que trazer essa informação, estava faltando ela aqui, justamente. E é justamente com essa matéria que vamos aos comentários finais. Então, o Trump está fazendo botar um líder que possa ser mais, tenha mais vigor, que lute, tá dizendo? Não um cara que lambe a bota da China. Né? É assim que o Flávio falou. Ele lambe. Eu vi uma foto. Fizeram meme do cara lambendo a bota do Xi Jinping, tá entendendo? O Xi Jinping lambendo a bota do Xi Jinping, do Xi Jinping. Então, o que é que acontece? O Trump está certo. O Trump agora está preocupado com o problema lá no Irã. Mas pode voltar que assim que as coisas melhorar, ele vai voltar a detonar o Lula. Entendeu? O Lula, o que ele fez agora? Em vez de ele mandar uma pessoa ir lá com o Flávio Bolsonaro para ajudar botar o negociador para negociar as tarifas lá, não botou ninguém. Porque ele quer que venha a tarifa, porque com essa vinda da tarifa, agora, esse revés pode ter certo, pode botar no seu jornal aí, vai ser investido, não vai ter tarifa. Não vai ter tarifa. Não vai ter tarifa. Por que eu te falo isso aqui? Porque o Donald Trump, hoje o Flávio, depois que terminou a reunião ontem, ele falou, ele ficou hoje nos Estados Unidos para falar com a administração Trump. Entendeu? Por quê? Pediram para ele segurar um pouquinho para ele falar com eles. Porque ele não vai, porque se botar, o que é que acontece? O Trump está acabando com o comunismo no mundo, tá vendo? Com esses negócios, essa palhaçada de comunismo, tá vendo? Que ele fala que a pior coisa é o comunismo, tá entendendo? A pior coisa é o comunismo. Então, o Brasil tem esse viés de esquerdistas aí que tomaram, como diz o Barroso, pelo Barroso. Pô, Barroso, se tiver dinheiro, eu comprar teu apartamento lá fora, tá? Já comprar lá o apartamento lá e entregar o dinheiro pro Trump. Entregar o dinheiro lá para. Porque esses caras vão perder tudo que a gente tem lá. Entendendo? Só é uma pena. Perder o Mané no Mola. Olha só, como é que Deus, rapaz, é maravilhoso. Isso aí é castigo de Deus, tá? Esses caras. Perdeu o Mané no Mola, eleição nós não ganhamos, nós tomamos. É assim que fizeram com o Bolsonaro. Quer dizer, uma quadrilha que se formaram contra o presidente Jair Messias Bolsonaro. O Bolsonaro não trabalhou em paz durante essa administração dele. Mas, voltando a falar no Trump, o Trump
está fazendo a coisa certa. Está fazendo a coisa certa, detonando esse comunista Lula, entendeu? Que é presidente do Brasil. Presidente do Brasil, não. É um cara, para mim, ele não vê, não conhece, não, que não me representa, não. Eu sou cristão e eu não vou aceitar esse cara na minha igreja, eu não vou aceitar ele, não. Ele que vai para outra igreja. Né? Ele que vai para outras igrejas. Ele que vai mentir para as pessoas em outra igreja. Aqui comigo, não. Eu vou falar tipo o Neymar falou com o goleiro lá do time lá. Falou, ó, fez o pênalti, disse comigo não. Lula, comigo não. Até falou, né, comigo não. Que é o sujeito mais honesto do Brasil. Isso é um larápio, rapaz. Não vou chamar para não ser processado, mas isso é um gangster, rapaz. Recentemente o Lula falou que nunca foi de esquerda. Isso é um gangster, rapaz. Isso não vale nada, rapaz. Isso não vale nada, rapaz. Eu estou muito aborrecido porque um tal de Marco Rubio. O tal de Marco Rubio não fala direito. O cara que tem que ir para uma escola, ele tem que ir para uma escola de português para aprender a falar português, que ele não sabe falar. Eu não sei, ele não sabe falar português, faz o inglês. O Lula falou recentemente o seguinte, que brasileiros não têm que estudar, têm que trabalhar. Isso. Ou seja, na verdade, pessoal, quando ele fala pode falar. Vai logo falando. Pode ir lá. Errado. Eu acredito que o Lula também errou nesse sentido, tá? Ele também errou. Porque tem gente que fala assim, pô, até que o Lula tem gente da direita falando que falando que não, ele errou também, tá? Porque o Lula vê a população a veias liberais. O Lula não chega a trabalhar assim, chega porque o Lula foi a ditadura. Entenda isso, gente. O Lula é amigo parceiro de ditadores. O Lula é ditador, gente. Entendeu? O Lula é ditador. Faz muitos anos que o Lula nunca trabalhou, rapaz. Por isso que eu falo. Né? Por isso que eu falo. Ele é um mentiroso, um canalha, um corrupto. É isso que o Lula é, o Pinóquio, um mentiroso. É isso que ele é. A gente tem que separar, cara. Uma coisa é você ser político, outra coisa é você ser corrupto, tá? Porque tem gente que começa a pôr tudo no mesmo balaio. Políticos são tudo iguais. Não. Uma coisa é você ser político, a função político. Outra coisa é você ser corrupto, tem que separar, tá? Tem gente que fala assim, todo político é corrupto. Não é bem assim, não, pessoal. Não vamos totalizar, né? Uma coisa é generalizar, outra coisa é totalizar. Tá? Tem políticos ainda que são honestos, por incrível que pareça. Um deles é o Bolsonaro, tá? Que não defende o Bolsonaro, que não apoia o Bolsonaro que atua, tá? Não há um apoio racional, há um apoio legal, legítimo, né? Correto, coerente, tá entendendo? Espontâneo. A gente não recebe nenhuma questão dele, tá? Para fazer isso aqui. Né? A gente é grato pelo que ele fez pelo Brasil, somente isso. Né? Somos gratos. Né? O que acontece, pessoal? O que acontece? Não tem como comparar Bolsonaro com Lula, porque sempre tem alguns que falam isso, né? Que Bolsonaro e Lula são iguais. Nunca foram. Tá? Nunca foram. Né? O que está acontecendo atualmente no Brasil é uma inversão de valores, onde o Bolsonaro está preso, que é honesto. Né? Isso é um reflexo, pessoal, que o honesto, de como o honesto ele é tratado no Brasil, entendeu? O honesto é tratado como se fosse bobo, né? Por quê? Vamos dizer assim que tem muitos desonestos hoje em dia no Brasil, né? E isso passa lá para os políticos, tanto quanto a parte da sociedade é desonesta aqui no Brasil, isso reflete lá nos políticos. Então, a sociedade sendo desonesta acaba sendo os políticos sendo desonestos também. Mas, tanto quanto acontece isso, acontece o contrário também. Tá entendendo? Os políticos atuam com corrupção, né? E isso reflete uma sociedade desonesta também. Então, os políticos, entre aspas, acabam influenciando mal a sociedade também, pessoal. Acontece o contrário, tá? Eu sempre falei assim que a sociedade influenciou os políticos, eu falei coisa errada,
mas também o contrário também acontece, tá entendendo? A população vê que os políticos são desonestos ou corruptos e acabam praticando desonestidade. É lógico, pessoal, né? Ser honesto, fazer a coisa certa sempre foi muito difícil aqui no Brasil, sempre foi. Sempre foi. Porque o Brasil, por exemplo, hoje em dia se incentiva tudo que incentiva a ser desonesto, repararam? Tudo. Tudo ao jeitinho. Dá o dinheirinho que dá tudo certo. Reflete propriamente dessa propaganda de bet que a gente vê em tudo quanto é tipo de lugar. É bet para lá, é bet para cá, bet para lá, bet para cá, bet para lá. Tudo desonesto. Tudo te leva para a desonestidade do Brasil. É incrível, pessoal. É incrível. Né? O quão a inversão de valores hoje em dia, ainda mais agora no governo Lula, ela está cada vez mais e está sendo promovida pelo desgoverno Lula. Tá? Cada vez mais ela está exposta. Quanto mais o tempo passa, mais há inversão de valores aqui no Brasil, ainda mais que esse governo atual que promove isso. Né? Eles querem transformar o certo e errado certo o tempo inteiro. Eu já falei. Né? Recentemente, o Trump, né, inclusive, né, já puxando aqui para o Trump, né, o que acontece? O Trump anunciou o seguinte, ó, Comando Vermelho e PCC são organizações terroristas. Tá? O que o Lula fez? Foi o contrário, achou ruim que o Trump tenha feito isso. Ou seja, está mais do que claro para a gente, né? Que o desgoverno atual está sendo influenciado por organizações criminosas. O que eu estou falando aqui, pessoal, é muito impactante, é forte. Né? Aqui a gente não tem medo, aqui a gente não se intimida. Tá? Aqui a gente fala a verdade. Sempre falando a verdade. O governo atual está tendo influência direta do crime organizado, certo? E, enfim, vamos lá? Vamos finalizar? Quando o Trump anunciou isso, mexeu com interesse. É lógico, a visita do Flávio fez toda a diferença também. Fez toda a diferença. E foi para os Estados Unidos. Não, só um negócio aqui. Mas justamente a saída do Flávio para lá e esse negócio do Bolsonaro era justamente para a grande mídia não ficar falando da visita do discurso do Flávio lá. Esse negócio do Bolsonaro que aconteceu com o Bolsonaro hoje, voltando lá no começo da live, é justamente para falar do caso do Bolsonaro aqui, mas não falar do que o Flávio foi. Tu está entendendo? O Flávio até chamou a atenção para isso aí, Dano. Mas vamos lá para a gente finalizar. Exatamente, é isso. Resumidamente, é importante ressaltar esse protagonismo dos Estados Unidos perante o governo Trump, né? Os Estados Unidos tá voltando a ter o lugar que merece nesse governo, isso. Porque se fosse qualquer outro governo de esquerda, esquece. Uma situação dessa, onde os Estados Unidos protagonista, mediando guerras e tal, acabando com ditadura, um cenário desse jamais aconteceria. Então, o Trump, parabenizar o Trump mesmo, está pondo os Estados Unidos no lugar que realmente essa nação merece, né? Melhor país do mundo, vamos dizer assim. Né? Vamos para o bate-pronto aqui? E, propriamente, resumidamente, é isso que eu tenho para dizer. Propriamente, aqui é só mais esse episódio aqui do Trump. Vamos lá para a gente tocando o Lula para o outro líder, é só mais um episódio do escalonamento que eu falei aqui, até previ no passado, né? E que Trump e Lula iriam voltar a brigar em 2026. Isso foi uma profecia, uma promessa, uma profecia que eu fiz no passado, que está se realizando agora. O Trump realmente está partindo para cima do Lula, não quer saber, quer realmente, já está tendo, nesse tempo todo, já estava ocorrendo uma guerra comercial, agora o Trump está respondendo o Lula à altura da maneira que merece. O Trump está tendo um comportamento que eu considero correto para com o Lula. Ele teve uma mudança radical de postura, agora ele está tendo uma atitude de homem. Isso é muito importante. Parabéns ao Trump nesse sentido. E, logicamente, que a gente presta nosso repúdio aqui ao Larápio, né, o Lula, que é um sem vergonha. Né? Seja, vamos lá. Ele vê no Trump uma ameaça. Ele tem medo de que tenha o mesmo destino que o Maduro teve de ser preso ali nos Estados Unidos. Resumidamente, é isso. Vamos para o bate-pronto para a gente finalizar a live? Quase 2 horas de live. Quase 2 horas de live. Né? Vamos lá. Tem tempo, tem bastante tempo. Né? Vamos lá. Vamos finalizar. Vou fechar aqui, ó. Vamos lá.
Vamos ver se tem alguma notícia aí para a gente finalizar essa live. Ó, Pleno News. Advogados repudiam promotora que se ofendeu com fala cristã. Deixa eu ver aqui mais informações. Deixa eu ver aqui, tem mais algum. Otton de Paula vê cristofobia. O Otton de Paula não tem credibilidade não, hein? Esquece. Contra a direita, esquece. Nem fala que você vai estar dando, nem fala o nome. Nem fala o nome. Não fala o nome. Sempre disse que era bolsonarista e tal, agora tudo de lado, sem vergonha. É comunista, aí já era de esquerda, rapaz. Estava lá para pegar voto. Nunca mais será eleito. Vai pegar vai lá pro PT, pô. Tá vendo? Deixa eu ficar aqui. Ó, Lula insiste no fim da escala 6x1. Mesmo com impasse com Alcolumbre. Revista Oeste. A AS quer proibir propaganda de bets em TV. Não, na verdade, pessoal, o AS não tem credibilidade, né? Mas isso é uma ação. Isso aqui é até que uma atitude, eu entendo que é correta, porque, pessoal, tá mais do que claro, né, pessoal? Muita gente está se lascando com isso aí, tá? É uma vergonha, uma sem vergonhice. Muita gente está se lascando isso aí. Se o cara vai para televisão no horário nobre, olha só como é que é agora. Não vem falar de televisão comigo, que eu entendo disso aqui lá dentro, lá no coração. Se o cara bota no horário nobre, no horário de uma novela, no horário de um filme, propaganda de bet, é porque dá muito dinheiro. Dá muito dinheiro. É porque comercial no horário nobre, Jornal Nacional, essas coisas todas aí que tem aí, Jornal da Record, Jornal lá da Band, alguma coisa, pode ter certeza que é muito dinheiro que tem isso aqui. Entendeu? E eu vejo os caras de pau, tem jogador, ex-jogador, fazendo propaganda dessas bets como se nada tivesse acontecendo. Quer dizer, para ele está tudo bem, mas para o cara que pegou o salário dele lá e gastou, estourou, pensando em ganhar alguma coisa, porque ele ganhou, vamos lá, ganhou R$50 hoje. Aí ele vai querer jogar novamente. Aí ele começa a perder. Aí a jogatina vira vício, tá vendo? Já vi gente. Ó, Parlamento Europeu pede investigação sobre o presidente da FIFA após conversa com o Trump. Aqui nunca foi tão fácil escolher o lado, né? O lado do Trump, certo? Eu acredito que é envolvendo a polêmica lá sobre o cartão e tal. Não tinha que dar o cartão, não tinha que dar o cartão, tem que ser honesto. Eu sou muito, eu sou Trump, mas é o seguinte, ele não tinha que revogar o cartão do cara, não tinha que revogar coisa nenhuma. Afinal de contas, você é presidente, vai ser presidente da CBF, presidente da FIFA. Já foi embora. Não pode, não. Isso aí foi erro. Foi longe. Vamos lá? Com essa notícia, vamos terminar nossa live? Vamos encerrando. Então, gente, com essa notícia, a gente vai encerrar nossa live. Vamos voltar na sexta-feira aqui com mais notícias. Relatório aponta que 64 milhões de brasileiros abandonaram a escola antes de concluir a educação básica. Cara, é um problema sério no Brasil. Educação pessoal. É sério, cara. É um negócio seríssimo, gente. Sério. Educação, gente. Tem que começar. Milhão de analfabeto. Mas a esquerda quer justamente isso, que tu seja analfabeto, porque a partir do momento que tu é analfabeto, tu vota neles, entendeu? A partir do momento que o cara começa a ganhar 3, 4, 5 salários mínimos por mês, você não vota mais no Lula. O nordestino tem que abrir o olho muito sobre isso, que o próprio desgoverno fala mal de nordestino. Porque o Lula não quer isso, ele quer que você seja analfabeto mesmo. Exatamente. Vamos terminar essa live por aqui. Muito obrigado às pessoas que nos ajudaram aí com a live aí. Voltamos na sexta-feira, gente. Valeu. Tá? Forte abraço. Brasil acima de tudo. Deus acima de tudo. Valeu. Gente, tenha uma noite abençoada no nome de Jesus. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos guarde. Hoje é dia da quarta-feira, dia da Sagrada Família. Se puder, ore um pouquinho aí do lado da sua esposa, do lado do seu marido ali. Ore, porque é muito importante orar. O poder da oração é muito importante. E eu oro aqui para o Jair Bolsonaro, em nome de Jesus. Voltamos na sexta-feira. Boa noite a todos. Muito obrigado. Sejam muito bem-vindos.